Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos encerrar essa semana com a correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa e também do livro Gênero, Leitura e Análise. Essas atividades foram solicitadas no início da semana para vocês fazerem, responderem e enviarem para o e-mail. Se você ainda não fez isso, envie as atividades antes de fazer a correção, tá bom? E caso você não esteja enviando as atividades, pessoal, cuidado. As atividades, principalmente para quem está no 100% remoto, elas valem tanto nota quanto presença, tá bom? Então, não deixe de fazer, não deixe de enviar as suas atividades, tá bom? E faça as atividades antes de fazer correção. Não só pegue o gabarito ali e copie, porque o valor é muito inferior, né? Então, nós precisamos aí da cooperação e da colaboração de vocês, tá bom? Nosso trabalho aqui é em conjunto. Eu de cá, você daí, mas vamos aí com essa parceria. Faça as atividades, se você estiver com dúvida, participe dos plantões. Não deixe de sanar as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa, as páginas trabalhadas aqui serão de 40 a 51. E livro Gênero, Leitura e Análise, páginas 12 e 13. Vamos lá, aprofundando o gênero, né? Aprofundamento do gênero, fábula. Muitos estudiosos dizem que as fábulas surgiram no Oriente. Já no mundo ocidental, o primeiro fabulista foi Esopo, um escravo grego que viveu há mais de 2.500 anos. Existem várias versões sobre sua vida. A mais antiga delas diz que ele era muito inteligente, que tinha sido libertado. Viajou pela Ásia, pelo Egito e pela Grécia. Embora seja um famoso fabulista, Esopo nunca escreveu uma linha sequer. Ele contava suas histórias ao povo, que as recontava. As suas fábulas foram se perpetuando por meio da cultura oral e também escrita. Ao longo de todos esses anos, elas se transformaram e inspiraram outros escritores, como o francês Jean de La Fontaine, que refinou o estilo das fábulas com a sua técnica de escrita em verso, e o nosso querido Monteiro Lobato. Nós vamos fazer agora a leitura da fábula O Lobo e o Cordeiro. Estava o cordeiro a beber água num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado, de horrendo aspecto. Que desaforo é esse de turvar a água que venho beber? Disse o monstro, arreganhando os dentes. Espere que vou castigar tamanha malcriação. O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu com inocência. Como posso turvar a água que o Senhor vai beber, se ela corre do Senhor para mim? Era verdade aquilo, e o lobo atrapalhou-se com a resposta, mas não deu o rabo a torcer. Além disso, inventou ele, sei que você andou falando mal de mim ano passado. Como poderia falar mal do Senhor no ano passado, se nasci este ano? Novamente, confundido pela voz da inocência, o lobo insistiu. Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o que dá no mesmo. Como poderia ser meu irmão mais velho se sou filho único? O lobo, furioso, vendo que com razões claras não venceria o pobrezinho, veio com a razão de lobo faminto. Pois, se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu avô, e, nhoque, sangrou no pescoço. Aqui o nosso quadro de vocabulário desconhecido, o que é córrego, pequeno rio, riacho, esfaimado, que tem fome, esfomeado, horrendo, extremamente feio, horrível, desaforo, comportamento ou fala desrespeitosos, turvar, tornar turvo, sem transparência, sujo. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. A qual personagem da fábula O Leão, o Asno e a Raposa podemos associar o lobo desta fábula? Explique. Na fábula O Leão, o Asno e a Raposa, nós temos o leão, que ele
por ele ser o mais forte ali, né, ele impõe a sua vontade e não aceita o contrário, né? Aqui foi o que aconteceu, né, com a raposa. Portanto, na fábula O Leão, a Asna e a Raposa, o personagem que mais se aproxima aí da raposa, né, que nós podemos associar, é ao leão. Pois do mesmo modo que ele, o lobo age impondo sua força, né, sendo bem malvado. Segunda questão. Nas fábulas, as ações dos personagens são o foco da narração, apesar de encontrarmos também caracterizações físicas e psicológicas que nos ajudam a formar a sua imagem e conduta. Assim, o que nos leva à moral no final da história são principalmente as atitudes dos personagens. Pensando nisso, responda: A. Qual é a moral desta fábula? Nós vimos que lá não tem explícita a moral, né, a lição moral. E qual é a moral dessa fábula? Nós vimos ali que apesar de o bonzinho ali da situação, né, ficar argumentando todo argumento ruim que a raposa vinha, o cordeiro, né, acho que é o cordeiro, né, certo, deixa eu ver, o cordeiro, isso mesmo, o cordeiro, ele com a sua inocência, né, e também inteligência, porque ele é bem inteligente, ele vem se justificando, não, mas não é bem assim. Porém, mesmo ele sendo muito inteligente, sempre tendo a resposta correta ali para a raposa, ele morreu, né? Nós podemos perceber então que contra a força não há argumentos. Esta é a moral da história. B. Que atitudes do cordeiro e do lobo permitem a compreensão dessa moral. O lobo sempre acusa o cordeiro, e este mostra que todas as acusações não têm sentido. Ele conseguiu retrucar ali tudo que a raposa disse, o lobo, né? Que o lobo disse. Mas o que aconteceu foi que, apesar disso, o lobo comeu o cordeirinho, né? E aqui deixa eu só me retratar que na anterior eu falei o leão e a raposa, né? Mas na verdade é o leão e o lobo, tá bom? Nós podemos associar o leão ao lobo. Vamos lá. C. Qual é a intenção do lobo ao agir dessa forma? Ele, desde o início ali, ele queria comer o cordeirinho, né? Então, ele tentou ali justificar a sua ação, mas ele viu que não deu muito certo e impôs a força. Então, a intenção dele é devorar o cordeiro. 3. Indique no texto palavras ou passagens que ajudem a caracterizar os dois personagens principais de forma positiva ou negativa. Nós vimos já essa fábula em outro momento e os verbos não estavam tão expressivos assim. Aliás, eu acho que nós não vimos, mas há uma versão dessa fábula, eu vou trazer para vocês, tá bom? Uma versão dessa fábula em que os verbos eles não estão assim tão expressivos assim em relação às características, né? Mas nessa versão aqui contida nessa segunda parte do capítulo, nós temos as palavras ali bem expressivas, como esfaimado, horrendo, monstro furioso, e tudo isso para o lobo. Outra palavra aqui também que nós podemos ver, que é bem marcante, ele diz assim, ó, disse o monstro arreganhando os dentes. Tudo isso vai demonstrando aí a ação, né, a forma como ele está agindo. Inventou, né, para você ver, ele estava inventando, ele mentindo, né? Então tudo isso vai mostrando que as ações do lobo ali são bem negativas e sem contar nas características, né? Esfaimado, horrendo, monstro furioso. O cordeiro, ele é cordeirinho, trêmulo de medo, com inocência, pobrezinho. Então, olha a presença aí do diminutivo, né? Para demonstrar aí afetividade, né? Que ele era inocente e tal. Quarta questão. Ainda sobre a fábula O Lobo e o Cordeiro,
Analise as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro, F para falso. A. O cordeiro deu motivos para o lobo ficar irritado e depois quis se esquivar? Falso. O cordeiro não deu motivo algum para o lobo se enraivecer com ele ali e comê-lo, né? Falso. B. Por ser mais forte, o lobo abusou de seu poder em relação ao cordeiro. Verdadeiro. Ele impôs a sua força, ele devorou mesmo sem justificativa o cordeirinho. C. A inteligência sempre vence o poder? Infelizmente, nós vimos que não é bem assim, né? Letra D. O cordeiro representa no mundo real os fracos e oprimidos? Verdadeiro. Letra E. Não podemos relacionar a fábula com personagens da vida real porque a vida na natureza tem regras próprias? Não mesmo. E uma das funções da fábula é justamente nós conseguirmos relacioná-la com a vida real, porque aqueles personagens, aqueles acontecimentos representam a vida real. Fatos que ocorrem no nosso dia a dia, em situações corriqueiras. F. Podemos aplicar essa fábula a muitas situações da vida real em que os fracos são punidos mesmo tendo razão? Correto. Letra G. Quanto aos personagens nessa fábula, identificamos apenas um protagonista e um antagonista? Correto. 5. Reconte com suas próprias palavras o final da fábula. É uma resposta pessoal, né? Cada aluno vai fazer de uma forma. Espera-se que você, né, aluno, exercite aqui o poder de análise, tanto do ponto de vista factual quanto do interpretativo. Quero ver a resposta de vocês, tá? O fechamento do texto revela de forma sutil que o lobo matou o cordeiro. Os alunos precisam perceber essa sutileza e tentar mantê-la. Então, você vai manter a sutileza aí, tá bom? Nós vimos lá que no final, né, a fábula diz que ele sangrou o cordeiro. Ou seja, ele matou, devorou o cordeiro, né? Vamos aqui para a próxima questão. 6. Com base na resposta da questão anterior, reflita. Na fábula, a imagem dos personagens se define principalmente pela sua descrição ou por suas ações? O que nos indica a índole de cada um? O pessoal está perguntando se a imagem se define principalmente pela descrição ou pelas ações. Ambos, né? Tanto as descrições quanto as ações mostram ali quem os personagens são, né? Tanto as palavras usadas para descrever os personagens quanto as ações indicam a índole de cada um. Podemos perceber ali, né, nas acusações do lobo e nas ações dele, que ele é malvado, nas palavras ali do cordeiro e na ação dele, que ele é inocente. 7ª questão. Ao escrever uma fábula, é importante fornecer ao leitor algumas características dos seus personagens e dos ambientes para facilitar a compreensão do texto. Leia o texto a seguir, preenchendo as lacunas com palavras que caracterizem os personagens e o local onde a cena se passa. Nós aqui temos respostas sugeridas, tá bom? Mas você vai preencher aí, tá bom? De maneira que fique bem legal. O leão e a raposa. Quando o leão ficou velho e cansado, sem poder mais caçar, resolveu ganhar a vida pela esperteza. Entrou numa caverna escura, deitou-se no chão frio e fingiu estar doente. Por compaixão, os animais começaram a ir visitá-lo. A astuta raposa, entretanto, ficou desconfiada. Sentou-se próximo à caverna e perguntou: "E aí, seu leão, como estão as coisas?" "Estou mal", respondeu choroso o malicioso leão. "E você, por que não vem conversar aqui perto?" "Não vou, porque vejo aqui muitas pegadas, todas entrando, porém nenhuma saindo. Tenho muita estima pela sua saúde, amigo, mas tenho mais estima ainda pela minha." 8ª questão. A fábula é uma ficção, ou seja, é uma narrativa inventada
que não corresponde à realidade. Nós temos características ali, né, que logicamente não correspondem à realidade, como uma raposa conversar com um leão, né? Que característica das fábulas nos deixa bem claro que esses textos são ficção? Acabei de mencionar, né? O fato dos animais conversarem, né? Os personagens que são animais e agem e falam como seres humanos. Essas características humanas que são dadas aí aos animais. Nona questão. Apesar de as fábulas serem ficção, é possível afirmar que essas narrativas podem acontecer com pessoas na vida real? Com certeza, né, gente? Até porque o objetivo da fábula, a função desse gênero textual é trazer uma lição moral, né? Os animais, eles agem ali como seres humanos, não é à toa, né? Tem um motivo. A fábula, ela nos traz um ensinamento. Então, a situação ali, as situações podem muito bem acontecer conosco, sim, tá bom? Como o objetivo das fábulas é passar um ensinamento, esperamos que os alunos percebam que a situação apresentada pode ser transportada para a realidade, pois representa conflitos humanos. 10ª questão. Quando dizemos que José é um homem de valores, estamos afirmando que ele possui qualidades que nos causam admiração e respeito. As fábulas sempre nos passam algum valor, como a lealdade. Que valores você acha que as pessoas precisam cultivar para construir um mundo melhor e mais justo? É uma resposta pessoal, né? Você acha que a pessoa tem que ser humilde, ela tem que ser leal, né? Como aqui está falando, a lealdade, a humildade, a simplicidade, enfim, quais são as características, quais os valores, né, que as pessoas precisam ter para nós termos um mundo melhor? Resposta pessoal, tá bom? Agora, nós vamos falar aí sobre a variação e o preconceito linguístico e vamos também corrigir algumas atividades, né? Já passei algumas atividades para vocês porque é um conteúdo que estava lá no livro, né? Vocês podem fazer a leitura e não é de difícil compreensão. E eu gostaria que vocês, né, tivessem o primeiro contato ali com o conteúdo e agora a partir da videoaula a gente vai ampliar aí o nosso conhecimento sobre isso. Mas primeiro, eu tenho duas imagens aqui. Uma trata da variação, outra do preconceito linguístico. Vamos refletir um pouco. Nós temos um país muito grande, nós vivemos em um país muito grande. E nós sabemos que em determinados lugares, né, nós falamos diferente. Nós temos o sotaque, né, uma maneira de falar. A pessoa que mora em São Paulo tem uma maneira de falar, Rio de Janeiro também. Nós percebemos isso até na televisão, né? Porém, infelizmente, muitas pessoas encaram isso como algo ruim. Ou melhor, não como algo ruim, mas elas acham que a maneira como elas falam é melhor do que as outras. Só porque não é bem assim. A variação linguística, ela é uma riqueza muito grande para nós, tá bom? Então, quando a pessoa age aí com o preconceito linguístico, menospreza alguém por conta da maneira dela falar, isso é muito grave, né? E o preconceito linguístico, ele não pode de forma alguma ser esquecido. Nós temos, vocês como cidadãos, como crianças, adolescentes, né? Vocês já estão aí na fase da adolescência, pré-adolescentes e tal. Vocês já têm o compromisso de cidadãos, de ver essas situações com criticidade, combater esse tipo de ação, né? Então vamos ver o que é a variação, o que é o preconceito, o que o nosso livro traz e como ele contribui, né? Como esse conteúdo contribui para nós, tá? E vamos fazer a correção das nossas atividades também. Aqui nós temos diversas gírias, né? Bate, que é lá no sul, tastolo, mano do céu, se liga na parada, uai, sou,
véi, oxe, eita, pentia, pia mesmo, votes, e aí, senhor, que só. Então são várias falas aí do Brasil todo, característicos aí de cada região, né? A variação e o preconceito linguístico. Leia o texto a seguir. Nós temos aqui uma imagem, e aí, observem, lá no Rio de Janeiro isso é chamado de sacolé. Em São Paulo, geladinho. No Piauí, din-din. Minas Gerais, chup-chup. Observe a mesma coisa, porém, em cada lugar se fala de uma forma. Sacolé, geladinho, din-din, chup-chup. Eu conheço aqui por laranjinha, né? Como se chama esse tipo de sorvete na sua cidade? Como eu disse, para mim é laranjinha. Para você pode ser outro nome, tá bom? Coloque aí. 2. O texto retrata uma forma de variação da língua portuguesa. Você conhece outras formas de variação? Nós estamos tratando aqui de uma forma de variação da língua portuguesa. Ou seja, no Brasil, em que se fala a língua portuguesa, do norte ao sul, centro-oeste, sudeste, todos os lugares, cada região fala de uma forma, a variação da língua portuguesa. Mas você conhece outras variações? Sabe que existem outras variações também? Por exemplo, nós temos alguns grupos que falam algumas gírias específicas ali daquele grupo, né? Que é a identidade daquele grupo. É um tipo de variação também, né? E é um tipo de variação que não depende da região, né? Nós temos variações que se tratam da questão da classe social, né? Vamos trabalhar aí diversos tipos da variação para nós termos consciência do quanto a nossa língua sofre variações. Você algum dia já se deu conta de que ninguém fala da mesma forma? No nosso cotidiano, isso fica bem claro. O tempo inteiro estamos mudando a nossa forma de nos expressar. Por exemplo, falamos de maneira diferente com nossos amigos, com a vovó, com o tio, com o diretor da escola, com o entregador de pizza, etc. Pessoal, dependendo da situação que nós estamos vivendo, nós falamos de maneira diferente. Você conversando com seu amigo, você fala gírias, fala véi do céu, nossa, enfim, essas gírias aí que hoje em dia devem estar mais atualizadas do que o tal do véi, né? Mas quando você chega na frente do diretor da escola ou de algum policial, enfim, você utiliza uma linguagem mais polida, né? Você, pelo menos, procura falar ali sem gírias, até a própria situação te faz falar de uma forma diferente, né? E você também não conversa tão descontraidamente assim, por exemplo, com algum familiar que você tem um respeito muito grande, enfim. E não é só isso, falamos também de acordo com a nossa classe social, com o local onde vivemos e com a nossa idade. Assim, apesar de a nossa língua materna ter apenas um nome, português, ela não é uma só, ela é infinitamente diversificada. É como se o português fosse composto de várias línguas. Então a nossa língua, ela é diversificada e isso é muito rico, né? Nós devemos nos sentir privilegiados por isso. Chamamos essa diversidade de línguas de variação linguística, um fenômeno que não acontece apenas com o português. Todas as línguas estão em constante mudança, variação, tanto ao longo do tempo quanto durante o dia. Por exemplo, você sabia que nos séculos XV e XVI dizia-se fror e não flor? Como somente os nobres falavam fror, esta era a forma considerada correta, enquanto a forma flor, falada pelo povo, era errada. Hoje entendemos que não existem formas certas ou erradas, o que existe é variação. Todas as formas variantes de uma língua são igualmente ricas e expressivas e atendem a todas as necessidades dos grupos sociais que as utilizam.
Apesar disso, existe ainda muita discriminação de uma língua ou de uma variante. Chamamos essa discriminação de preconceito linguístico. Então, quando alguém é discriminado por conta da sua variante, da variante que está utilizando, existe o preconceito linguístico. Nós chamamos esse preconceito de preconceito linguístico. O preconceito linguístico tem origem em alguns mitos sobre a língua. Os mitos são explicações que, mesmo aceitas pelas pessoas, não têm fundamento científico. Por exemplo, há alguns anos, e ainda hoje, muita gente pensava que a mulher era menos inteligente que o homem. Uma afirmação sem qualquer fundamento lógico. Isso é um mito, né? Existem muitos mitos sobre a nossa língua. Que o português é muito difícil, que as pessoas sem instrução falam tudo errado. O correto é falar assim porque se escreve assim. O português correto é o de Portugal. O brasileiro não sabe falar português. Quem fala errado é burro. São mitos, pessoal. Isso não existe. Não tem comprovação científica para isso, tá bom? Isso daí está na base do achismo e na base do preconceito, né? Do ponto de vista científico, nenhuma dessas afirmações tem sentido. Assim, não há língua feia ou bonita, fácil ou difícil, inferior ou superior, etc. Por isso é importante para nós sabermos nos expressar de acordo com a situação ou contexto de uso da língua. Se estou conversando com meus amigos em uma festa, posso ser informal, mas se vou em entrevista de emprego, tenho que ficar atento para me expressar de maneira formal, ou seja, de acordo com a norma culta. E o que é essa norma culta? É a variedade linguística utilizada pelas pessoas pertencentes à classe social de maior prestígio de uma comunidade que tem maior escolaridade. Na escola, os nossos livros, nossos textos, né, devem conter o quê? A norma culta, seguindo as regras gramaticais, com concordância, coerência, coesão. É preciso sempre procurar se adequar à situação, com quem estou falando, onde estou falando, para quê. Então aqui é o seguinte, está falando que a situação e o contexto é que vão me dizer como eu devo falar, né? Se é uma situação informal, não tem por que eu ficar me preocupando com a variação, a norma culta. Mas se eu já estou em uma situação formal, aí é diferente, aí eu devo ter uma preocupação maior, né? Na hora de escrever um texto, não estar utilizando gírias, abreviações, né? Ou expressões aí coloquiais, que são informais. A linguagem coloquial é a linguagem informal, tá bom? Tipos de variação linguística. Embora exista a norma culta, quando nos comunicamos por meio de textos verbais, orais ou escritos, comumente utilizamos diferentes variedades linguísticas. Esse uso depende, portanto, das condições sociais, culturais, geográficas, etc., em que nos encontramos. Em outras palavras, ao nos expressarmos verbalmente, consideramos a pessoa com quem interagimos, o local onde estamos, o assunto, nossa escolaridade, entre outros fatores. Veja a seguir 4 tipos de variação linguística. Nós temos a variação geográfica, que considera as características linguísticas dos lugares, como sotaques e vocabulários. No Brasil, percebemos que a variação geográfica ocorre mesmo em diferentes áreas do mesmo estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, percebemos um sotaque específico, já em Campinas, percebemos outro. O texto sobre o sacolé, din-din, etc., exemplifica de forma humorada esse tipo de variação. Então, variação geográfica tem a ver com a geografia, o espaço, né? Aí nós tivemos o exemplo ali do din-din, do sacolé, laranjinha, chup-chup, enfim, nós temos mandioca, macaxeira, entre outros, né? Menino, que pode ser chamado de guri, piá, isso depende do lugar. Variação histórica. Todas as línguas naturais variam com o passar do tempo. Essa variação fica bastante evidente quando lemos textos antigos.
Até o século XVI, como não existia uma padronização ortográfica, a escrita seguia a pronúncia. Assim, era muito comum encontrar num texto uma mesma palavra grafada de formas variadas. Entre o século XVI e o começo do século XX, houve uma crescente busca de uniformização da escrita. Passou-se a escrever respeitando a origem das palavras. Datam dessa época palavras como filosofia, farmácia, química. Variação sociocultural. A variação sociocultural ocorre em função dos grupos sociais em geral, do grau de escolaridade das pessoas e do seu ambiente sociocultural. Exemplos claros desse tipo de variação são as gírias e os jargões, empregados por grupos sociais com objetivo de identificação pertencimento. Então, aqui é uma diferença entre gírias e jargões. Observe. As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como surfistas, cantores de rap e atletas. Eles têm uma linguagem ali específica, né? Agora, os jargões estão relacionados a certas profissões, caracterizando o linguajar técnico dos profissionais, como médicos, juristas e economistas. Variação situacional. Vamos ver aqui. A língua varia, também de acordo com a situação comunicativa. Em situações formais, é mais adequado o registro formal da língua, mas em situações informais, não. 1. Releia o texto didático, a variação e o preconceito linguístico e analise as afirmações a seguir, que nós acabamos de ler. Marque V para verdadeiro ou F para falso. A. Todas as pessoas falam da mesma forma? A primeira informação que nós temos no livro ali é que cada pessoa tem uma forma de falar. Então, essa é falsa. B. Devemos falar da mesma forma com qualquer pessoa? Falso também. Né? A depender da situação, da pessoa, nós variamos a nossa fala. Todas as línguas variam? Correto. Isso não acontece só com o português. Todas as línguas variam. Não existe apenas uma maneira certa de falar? Verdadeiro. Não há isso de maneira certa ou errada. Isso depende da situação comunicativa. Falar certo é falar de acordo com a situação? Correto. F. Os brasileiros precisam aprender a falar português? Falso. É um mito. Nós vimos que isso é um mito, né? G. O português é uma das línguas mais difíceis de aprender? Outro mito. O certo é sempre se expressar de acordo com a norma culta? Não. O certo é se expressar da forma que a situação ali pede, né? Às vezes há uma necessidade de se utilizar a norma culta, outras vezes não. Então fica FF, VVV, FFF. Segunda questão. Leia a tira a seguir e responda aos questionamentos. Temos uma tirinha aí de Zeca. Professora Norma, por que a gente temos que vir para a escola todo santo dia? É simples, Zeca, porque você precisa aprender a falar português. Mas eu já sei o falar, professora, então eu tenho mesmo que vir? Você não precisa vir, na verdade, você precisa morar aqui. A. É necessário frequentar a escola para aprender a falar português? Nós já falamos sobre isso em algumas outras aulas a respeito da linguagem, né? Nós aprendemos a falar antes mesmo de ir para a escola. Né? Em nossa casa, nós aprendemos a falar com os nossos pais, certo? Então, não é preciso, né? Como é nossa língua materna, aprendemos o português naturalmente, sem qualquer esforço formal. B. Para a professora Norma, Zeca não sabe falar português. De acordo com o que estudamos neste capítulo, ela está certa? Não. Nós vimos lá que é um mito, né? O aluno sabe sim falar português, ele apenas fala uma variante da língua coloquial, né? Ele fala aí com alguns desvios. C. Que variante do português a professora Norma quer que Zeca aprenda na escola? A. Formal, né? A linguagem formal.
padrão, também chamada de padrão, tá bom? Às vezes vai ser formal, norma padrão, ou formal ou padrão. A professora quer que ele aprenda o português padrão. 3. Leia a tirinha abaixo e responda as perguntas a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Nós temos uma tirinha de chachado. Moça, me ensina a ler só se tu voltares a frequentar a escola. Como, moça? Eu nem sei qual é a escola. E aí nós temos alguns letreiros, né? Ele não sabe nem ler, né? A. O menino gostaria de aprender a ler? Sim, ele pede a moça para ensiná-lo a ler. B. Marieta ensinaria o menino a ler sob uma condição? Ela diz, só se tu voltares a frequentar a escola. Sim, há condição para ela ensiná-lo a ler. V. Letra C. O menino não sabe onde fica a escola. Correto, ele diz, como eu nem sei qual é a escola. V também de verdadeiro. Letra D. Marieta se expressou de maneira pouco formal. Falso, né? Ela utilizou a linguagem formal só se tu voltares a frequentar a escola. Então, há concordância, coerência. Então, ela se expressou de maneira formal. Letra E. Para responder ao menino, Marieta usou o português padrão. Correto? F. Marieta poderia falar com o menino com mais formalidade? Ela já foi formal o suficiente ali, né? Letra G. Só é possível aprender a ler na escola? Falso também, tá bom? Nós costumamos aprender a ler na escola, mas nós podemos aprender antes sem ser na escola? Com certeza, né? Não é uma condição de aprender a ler, frequentar a escola. Tanto que há alunos que já chegam na escola sabendo já identificar as letras, algumas palavras, enfim. Então a ordem fica V, 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 F, V, F, F. Nós temos aqui no Aprenda Mais, bicicleta. Faça a leitura desse trechinho aqui, tá bom? Desse quadrinho. Não vamos fazer aqui, porque senão a videoaula fica muito extensa. Mas não deixe de fazer a leitura, tá bom? Todos esses quadros coloridos que nós temos aí no decorrer das atividades, no decorrer do livro em geral, ao lado dos textos, é de extrema importância que você faça a leitura, tá bom? 4. O que é um mito? Nós vimos lá no texto que o mito é algo que não tem uma explicação científica, né? É uma explicação que, mesmo aceita pelas pessoas, não tem fundamento científico. Não é baseado na ciência, sim no achismo, às vezes baseado em preconceitos, né? 5. Como vimos, todo preconceito tem origem em mitos. Por exemplo, o preconceito de gênero surge a partir de mitos como as mulheres são frágeis, homem é mais inteligente, mulher não sabe dirigir, etc. Em grupo, discuta com seus colegas e responda: por que ainda existem tantos preconceitos na nossa sociedade? Então é hora de refletir, né? É um momento de refletir aí. Já que se não é possível você discutir com seus colegas por conta da situação da pandemia, reflita um pouco, né? Porque ainda há tantos preconceitos na nossa sociedade por conta de pensamentos, desses mitos, né? A mulher ela é inferior ao homem, o homem é mais inteligente, o português falado no Rio de Janeiro é mais bonito ou é melhor que o português falado em Goiás. Enfim, por que há tantos preconceitos assim? 6. O que devemos fazer para combater os preconceitos? O que nós, como pessoas, como cidadãos, nós podemos fazer para combater os preconceitos? Sabia que muitas vezes nós somos preconceituosos e falamos palavras, usamos expressões preconceituosas sem nem ao menos saber que aquilo é preconceito? Porque nós inconscientemente vamos carregando essas ideologias e essas falas, tá bom? Então a primeira coisa
tem que começar por nós, né? Nós precisamos entender o que é preconceito, que ninguém é melhor que ninguém, nenhuma língua, nenhuma variação é melhor que a outra, um gênero não é melhor que o outro, a cor de pele não te torna melhor que o outro, enfim. Quando nós tomamos consciência disso, aí sim nós temos possibilidade de combater o preconceito, né? Os diversos preconceitos. Então, aceitar as diferenças, entender que ninguém é superior a ninguém, reprovar atitudes preconceituosas e etc. 7. O que é um preconceito linguístico? Nós vimos que o preconceito linguístico é quando alguém é discriminado por conta da sua maneira de falar, da variação que utiliza, né? Então, é a discriminação de uma língua ou de uma variante. Vale observar que a discriminação de uma variante recai também sobre o seu falante, né? Porque quando há uma discriminação aí com a fala, com aquela variante, a discriminação está sendo diretamente feita também a quem fala, né? A quem utiliza aquela variante. 8. No texto, a variação e o preconceito linguístico, apontamos 5 mitos que estão por trás desse preconceito. Faça uma pesquisa e aponte mais alguns. É uma resposta pessoal, né? Você vai fazer, mas nós temos alguns aqui, né? Que é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Em alguns lugares do Brasil fala-se um português mais bonito, que isso é linguagem de índio, etc. Nona questão. Imagine que depois de algum tempo de trabalho, o funcionário de uma empresa deseja receber um aumento salarial. Depois de muito refletir, ele decide falar com seu patrão. Ocorre o seguinte diálogo: Sr. Marcos, o senhor bem sabe que trabalho aqui faz tempo. Daí que você pode me dar um aumento? Então, quer dizer, seu João, que o senhor deseja ganhar um aumento, mas isso é jeito de falar com seu patrão? Você pode? Vossa mercê pode ou não pode? Analisando o diálogo acima, responda as questões a seguir. A. Por que o funcionário passou a utilizar vossa mercê, expressão responsável pelo humor do diálogo, para se dirigir ao patrão? Porque, aparentemente, o motivo pelo qual o patrão não havia dito se daria ou não o aumento estava ligado ao fato de o funcionário ter usado uma variante da língua, o C, para se dirigir a ele. Com isso, João decidiu usar uma expressão erudita para se comunicar e alcançar o seu objetivo. Hoje em dia nós nem utilizamos mais, né, o vossa mercê. É uma expressão erudita. B. Que tipo de variação compreende as formas se e vossa mercê? Nós temos a variação diacrônica ou de tempo, porque antigamente era utilizado vossa mercê. Hoje em dia, a partir dessa variação diacrônica de tempo, nós utilizamos, né, informalmente o se. Então, pois o vossa mercê se modificou ao longo dos anos até chegar à forma se, utilizada nos dias atuais. C. O que o fato de o funcionário ter utilizado as duas formas diz a respeito dele? Que ele domina a variante padrão e a não padrão. Ou seja, ele sabe as duas, ele conhece as duas, ele tendo optado por utilizar uma ou outra dependendo da situação. 10. Como você pôde perceber, funcionário e patrão têm modos diferentes de pronunciar uma mesma palavra. A. Com quais outras palavras isso ocorre? Nós temos lá o so e seu e senhor, senhor. B. Na sua opinião, a forma utilizada por um ou por outro é mais certa ou mais errada? Explique. É uma resposta pessoal, mas nós vimos que não tem isso de forma certa ou forma errada, né? Nós temos ali a situação que vai determinar ali a forma como eu devo falar, a forma mais adequada, né? Espera-se que o aluno responda que não, que ambas as formas devem ser aceitas na comunicação. Por outro lado, como se trata de uma conversa entre patrão e empregado,
na qual este aborda um tema delicado, aumento salarial, seria mais adequado utilizar a norma padrão da língua. 11. Você já ouviu falar em intencionalidade discursiva? Pesquise a respeito e responda. Qual era a intenção por trás da atitude do patrão de repetir o pedido do funcionário então quer dizer, seu João, que o senhor deseja ganhar um aumento? Vamos lá. A intencionalidade discursiva são as intenções implícitas ou explícitas presentes no discurso. Assim, podemos concluir que o patrão teve por intencionalidade corrigir seu empregado, já que este usou uma variante da língua para se comunicar, né? Então, ele repetiu o que ele falou para mostrar ali que a forma como ele disse está correta. Vamos trazer outro exemplo. Um aluno chega no professor de educação física e fala: ô professor, nós vai na quadra hoje? Aí o professor: João, nós não vamos, ou nós vamos à quadra hoje. Ele repetiu o que o aluno disse, que ele poderia só responder com sim ou não, mas ele repetiu para mostrar que a fala dele não estava seguindo a variação padrão da língua, né? A variante padrão da língua. E agora, para finalizar, nós vamos para as atividades do livro Gênero, Leitura e Análise, com a leitura da fábula A Formiga e a Pomba e as atividades para nós encerrarmos, tá bom? Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede, e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga: obrigada, querida amiga. A moral: uma boa ação se paga com outra. 1. Quais os principais valores contidos na fábula A Formiga e a Pomba? Nós podemos perceber ali a lealdade, né, o companheirismo, temos ali solidariedade, heroísmo, gratidão. São valores contidos na fábula que nós podemos identificar. 2. Quais elementos do texto o caracterizam como uma fábula? Primeiro, os animais tendo ações ali, atitudes, agindo como seres humanos. Segundo, ensinamento, né? Nós temos até a lição moral ali bem explícita no final. Então, a história curta, atribuição de atitudes humanas a animais, presença de uma conclusão moral. Tudo isso é característica da fábula. 3. Você acredita que a pomba, ao ajudar a formiga, esperava algo em troca? Você acha, a partir da sua leitura, que a pomba esperava algo em troca da formiga? Na minha leitura, aparentemente ela não esperava, né? Porém, a formiga foi muito grata ao que a pomba fez, certo? Mas é uma resposta pessoal, a partir da sua interpretação, mas vamos ver ali o que o gabarito nos traz, né? O texto sugere que a atitude da pomba foi movida por solidariedade, sem interesses secundários. Ela foi solidária, ela não esperava uma atitude de pagamento, né? Uma ação em troca daquela ação boa que ela fez, tá? 4. Normalmente, o super-herói é apresentado como um ser dotado de poderes, que lhe permitem enfrentar situações adversas para fazer o bem, né? Lembra do super-homem, do Homem-Aranha? Então, eles têm superpoderes ali, né? Algo sobrenatural. O heroísmo, porém, não pressupõe necessariamente poderes especiais.
mas a disposição para se arriscar para salvar alguém de uma situação de risco. Você acha que houve algum herói nessa fábula? Quem? Justifique. Nós compreendemos aí com esse enunciado de que o heroísmo ele não necessita de superpoderes. Você acha que a formiga ela foi heroína porque ela, com algo que ela faz, normalmente ela mordeu, ela picou ali o caçador e ela salvou a vida da pomba? Foi uma atitude heróica, né? A formiga, pois ao morder o calcanhar do caçador, arriscou-se a ser pisoteada para salvar a pomba. Como salvou a vida da formiga, a pomba poderia ser vista também como heroína, tá bom? Então as duas ali podem ser heroínas. 5. Em épocas de chuva intensa, é comum, infelizmente, que muitas pessoas fiquem desabrigadas e até morram devido às enchentes. Pesquise alguma notícia sobre as consequências dessas chuvas e relacione-as às fábulas, a fábula, a formiga e a pomba. É bom levar o aluno a perceber que diante dessas tragédias muitas pessoas se solidarizam e contribuem para a recuperação dos prejudicados. São muitas as notícias que relatam atos de heroísmo durante o salvamento de vítimas em situações de alto risco. Pessoal, é muito normal. Nós passamos há pouquíssimo tempo aí de uma situação assim, não sei se em Rondônia ou Roraima, me perdoe aqui porque eu não me recordo direitinho, eu confundi, mas principalmente no início do ano acontece questões de enchente, porque é época de chuva, no Rio de Janeiro, desmoronamento, e muitas pessoas passam por situações assim de perderem tudo, ficarem sem lugar para ficar, para morar, sem alimento, sem trabalho, sem tudo. E vemos também, felizmente, vários atos de solidariedade. Eu me recordo de uma época em que o Rio de Janeiro estava passando por situações críticas assim, de deslizamentos, de enchentes, enfim, e passou no jornal um cantor aí, o Zeca Pagodinho, ajudando, embaixo de chuva, ele para baixo e para cima ajudando as pessoas. Isso é solidariedade. Se ele não foi afetado, se ele não fosse movido pela solidariedade, ele poderia muito bem ficar quieto na casa dele, mas ele saiu do conforto dele para ajudar as pessoas. Isso não é só ele, né? Diversas pessoas, felizmente, têm essas ações exemplares, tá bom? Então, essa resposta pessoal, né, para você pesquisar a notícia e as consequências das chuvas, tá bom? E, enfim, terminamos a nossa videoaula bem comprida, bem longa, mas terminamos a correção de todas as atividades dessa semana, tá bom? Até a próxima aula, tenha um excelente final de semana, tô até com a voz rouca, tá bom? Até segunda-feira para os alunos do presencial e os do remoto, até a próxima videoaula.